Quanto se lembra qual foi o texto lido aqui nessa noite? Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero ficar aqui no verso 13 e meditar com os irmãos este verso. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. A primeira observação que eu fiz enquanto a Noemi estava lendo o texto é que Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra. Ele não disse vocês serão, porque isso estaria no futuro. Mas ele está dizendo para o momento aqui e agora. Vocês são o sal da terra. Bom, e logo quando a gente observa isso, a gente percebe o tamanho de uma responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Porque Jesus, ele não disse que nós seríamos o sal da terra por uma evolução, né, por crescimento. Não, ele disse, vocês são. Ele não disse, vocês serão. E o interessante é que, ao observar o sal, se ele ficar lá no recipiente, na cozinha, ou onde os irmãos colocam, na sala, ou em alguma prateleirazinha, se ele ficar lá no seu recipiente, ele não vai causar efeito nenhum. Mas quando ele é misturado na comida, trazido para a comida, a gente entende que um pouquinho de sal vai temperar toda aquela comida qual estiver sendo preparada. Mas se ele ficar lá no cantinho dele, ele não causa nenhum efeito. Quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, com essas palavras a gente entende do que Jesus está nos ensinando. É que por onde nós passarmos, a gente vai trazer tempero. A gente vai trazer sabor. Porque quando o sal é colocado, uma salada sem sal, ela não tem tempero nenhum. Você pode botar o azeite, você pode botar, mas se não tiver o sal, ela vai continuar sem sabor, sem gosto. A gente pega, por exemplo, um pepino, corta o pepino, se não botar o sal,
não tem sabor, é apenas água, né? Não tem um sabor próprio. Mas quando você coloca o sal, logo vem o sabor. Então, se nós ficássemos parados, sem movimentar, a gente não causa efeito. Mas quando nós estamos envolvidos com o reino de Deus, por onde nós passarmos, a gente causa efeito. E não precisa ser muita coisa, estandalhaço, não. Porque um pouquinho de sal faz uma grande diferença aonde ele é colocado. E se colocar demais, até estraga. Não tem pessoas, tem crentes que às vezes são salgados demais, não é verdade? Por ser salgado demais, às vezes tem difícil até de convivência no meio do ambiente em que se vive, porque ele é salgado demais, ele é... Não tem até palavra para expressar, mas se julga numa posição intocável, eu sou o cara, né? Mas o crente, ele precisa apenas ter atitudes que capaz de conservar aquilo que ele carrega nos seus ombros, que é Jesus na nossa vida, a obra de Deus, o que nós fazemos, para que aquilo seja conservado e não deteriorar. Então, Jesus, quando diz, vocês são, isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer coisas tão altas que às vezes eu não consigo explicar ou decifrar o tamanho que esta palavra quer dizer para nós. Quando nós falamos do sal, que não pode ser muito e nem ser menos, eu posso estar falando de temperança, eu posso estar falando, porque o sal ele tempera, equilíbrio. Eu posso estar falando de equilíbrio em tudo aquilo que está ao meu redor, ao que vem. As mãos para que eu faça, a forma que eu devo me comportar, equilíbrio. Porque o sal, ele conserva, ele traz equilíbrio aonde ele é colocado. Se botar demais, fica ruim. Se botar de menos, não presta. E quando Jesus disse que se ele perder o sabor, para mais nada presta. Então, na condição de sal da terra, eu preciso ter um cuidado para que eu não perca essas propriedades na minha vida. Porque se eu perco essas propriedades, então eu não tenho condição de ter êxito por onde eu passar. Por onde eu passar será apenas uma vida de escândalo, não? Será uma vida que não tem equilíbrio nenhum espiritualmente falando. Então, se a gente observar ao sal, as propriedades, o que ele promove, a gente tem lição tão grandes que às vezes não temos condição de decifrá-las. Isso é uma verdade. E o interessante é que na fabricação do sal, precisa ter vento.
Olha que coisa. Sem o vento, o sal não se forma. Para poder formar aquela saleira e para poder se juntar, às vezes até sozinho, né? Vai fazendo aquele monte. Precisa desses momentos de vento no sal. Por que isso me veio à mente? Porque às vezes é necessário a gente enfrentar algumas tempestades na vida para que a nossa vida seja formada, para que nós venhamos ser um sal. Às vezes é necessário. E quando a gente começa a observar essas pequenas coisas que o sal representa, como ele é formado, precisa às vezes ser exposto no calor. Tudo isso representa para a gente momentos tempestuosos, momentos difíceis, mas depois que o sal é pronto, então agora ele vai servir para muitas coisas, para conserva. No século em que nós estamos vivendo, né, na modernidade, hoje nós temos uma geladeira. A geladeira conserva o alimento. Mas quando ainda eu, jovem até os 12, 13 anos, no interior, se podia matar um porco grande. Esse porco ele era frito, depois ele era conservado na gordura com sal. Ficava ali por 6 meses e não estragava. Se tirava, utilizava a gordura, utilizava a carne que ali estava no meio, depois tampava de novo e lá ficava. O sal conservava. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós temos a geladeira para conservar o alimento, mas alguns anos atrás não tinha isso, era a função do sal. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Agora, Jesus diz que se o sal for insípido, ou seja, se ele perder esse poder do sabor, de salgar, de temperar, para mais nada ele servirá, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, que nesta noite nós possamos nos colocar da forma em que Jesus mandou que nós devíamos ser, o sal da terra. E quando nós olhamos para um mundo tão deteriorado, que aí está, a igreja na condição do sal da terra que ainda tempera este mundo que aí está. Que ainda está como a luz que brilha nas trevas. Depois Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Isso aqui nos chama muito a atenção, nós sendo-nos como a luz do mundo. Isso quer dizer que o mundo está em trevas, mas nós somos a luz do mundo. O mundo está em treva. As ações, as atitudes malignas estão aí fora, treva. Mas a igreja do Senhor é a luz do mundo. E é interessante que aonde as trevas estiverem reinando, as ações trevas estiverem reinando, e aí você que é luz chega naquele ambiente,
a tendência é mudar tudo. Porque aonde está a escuridão, a luz chegou, logo fica claro. A escuridão logo desaparece. Essa é a função que Jesus colocou sobre nós como igreja, como sal da terra e como luz do mundo. Né? Por isso que nas nossas ações e atitudes, nós não podemos igualar ao mundo. Nós precisamos ser oposição. Porque enquanto nós formos oposição, a gente vai ver as dificuldades que vivemos. Mas quando se nós começar a caminhar lado a lado, a gente não vai perceber a oposição, porque estamos caminhando na mesma direção. Mas quando nós, na condição de luz, de encontro com as trevas, a gente vai sentir o impacto. Você vê o adversário atuando tanto na condição de luz, a gente começa então a ter um sentimento de oração, começamos a ter um sentimento de ver as coisas mudando, e então a gente começa a agir por meio da oração. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque somos luz. Quando você vê as coisas deteriorando, você entra para tentar trazer equilíbrio. Por quê? Porque você é sal. Então, aonde as coisas estão desequilibradas, logo você entra com ação, você entra dando conselho, você entra trazendo para oração, você entra fazendo alguma coisa para trazer equilíbrio naquela situação, porque nós somos o sal que conserva as coisas do Senhor ainda nesta terra e sobre a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, guarde pelo menos essa palavra. Vocês são o sal da terra. Não está dizendo vocês serão. Porque eu vou aceitar Jesus, depois que eu estiver na oração, depois que eu for obreiro, depois que eu for dirigente do ciclo de oração. Não. Vocês são. Todos aqueles que conheceram a Jesus são. Não seremos, nós somos o sal da terra. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.